Derrota, quebra de invencibilidade de mais de 10 meses na Liga Arena. E vou falar para você, nível de desempenho muito abaixo e uma derrota que a gente poderia classificar como vexatória. A pergunta para você, torcedor inscrito aqui no Fala Cap, seria o Atlético de 2024, aquele do último fim de semana contra o Palmeiras, ou o Atlético que perdeu ontem para uma equipe fraquíssima com pouca tradição que é o Danúbio do Uruguai? Roda aí, Furacão, para a gente falar muito sobre a derrota do Atlético, Atlético 1, Danúbio 2. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje, infelizmente, vamos falar de uma derrota vexatória na minha avaliação. Eu vou colocar os meus pontos. Do mesmo jeito que o Atlético venceu no último final de semana do Palmeiras, eu não estava, claro, estava feliz, é óbvio e tal, fora de casa, líder do campeonato, mesmo que no começo, tudo isso é bem verdade, mas não é porque um time ganha que está tudo certo e nem porque um time perde que está tudo errado. Mas a gente tem que aqui pontuar coisas positivas e extrair até mesmo algumas coisas negativas em cima de uma vitória. E quando se perde da forma com que o Atlético perdeu ontem, a gente tem muito aqui pontuar e principalmente ligar um alerta. Eu nunca vou falar aqui no canal e ficar iludindo o torcedor que, uma derrota é bom perder porque aí faz os caras aí acordarem para não sei o quê. Não, uma derrota nunca é boa. Nunca é bom você na frente do seu torcedor, em casa, você perder a invencibilidade de mais de 10 meses. Eu lembro aqui ao torcedor que a última derrota do Atlético havia sido para o Flamengo na temporada passada. O Atlético estava há mais de 300 dias sem saber o que era perder na Liga Arena. Alguns empates, muitas vitórias, é bem verdade. O time do ano passado também, na mão do Wesley Carvalho, não jogava nada. Desse ano, com o Juan Carlos Osório, estava muito mal também e com o Cuca melhorou. Isso aí é indiscutível. Analisar o trabalho do Cuca como treinador é indiscutível. Agora, o Cuca, ele tem que ligar um sinal amarelo aí, porque não é normal você perder para uma equipe como a do Danúbio, um time fraco, gente. O Danúbio é um time fraco. A, entre aspas, sorte, aí eu até concordo com o Cuca na coletiva, é que assim, essa derrota talvez ela não impacte tanto no vestiário e nem empaque os planos do Atlético na Copa Sul-Americana. Vem cá, pessoal. Eu não estou minimizando aqui o que o Atlético vem fazendo na temporada dentro da Sul-Americana. Longe disso, mas vamos falar a verdade aqui, turma. O grupo que o Atlético entrou é um grupo fraco. É um grupo fácil. O Atlético tem que passar de avião nos caras. Danúbio, gente. Danúbio tem 4 títulos uruguaios. E outra coisa, a resenha que eles fizeram na rede social aí, ó, tá tudo certo. Pode zoar, beleza, falaram que o Atlético não tem tradição. Tradição tem eles, né? 4 títulos uruguaios de um campeonato fraquíssimo, os caras não conseguem chegar. Nunca ganharam uma Libertadores, não chegaram nem perto de sentir o cheiro. Sul-Americana, então esquece. Então assim, querem falar de tradição da Copa Sul-Americana? Eu só relembro que dos times brasileiros, o que tem mais sul-americano é o Atlético com 2 títulos. Tem muito time grande, gigante aí, que não tem sequer um título, nem em final conseguiu chegar. Então calma, Danúbio, aproveita, zoa, resenha e tal. Só que olha só primeiro para o seu umbigo antes de falar para os outros. Porque vocês ainda têm chances de classificação para a próxima fase. Enquanto o Atlético depende só de si para ser o primeiro colocado, vai bem no grupo e vai receber, gente, em casa na Liga Arena, não é empáfia, soberba, salto alto. Mas o Sportivo Abeliano, que o Atlético goleou com um time misto lá na casa dos caras, um time praticamente amador, semi-amador, semi-profissional. Calma. Tá tudo sob controle, é uma derrota que tem que abrir os olhos e eu vou explicar o porquê. Antes disso, galera, um dia do cão, outro do gato, um dia da caça, outro do caçador. Ontem foi a vez da caça, porque ontem eu coloquei uma fezinha na KTO, achei realmente que o Atlético fosse ganhar, ainda mais quando eu vi Pablo e Mastriani juntos, eu coloquei um gol para cada um. Eu coloquei vitória do Furacão, um gol de cada um, tava com uma odd muito boa, porque a KTO tem as melhores odds do mercado, e aí simplesmente não deu certo. Mas não tem problema, você para o próximo jogo pode se recuperar, kto.com, você vai acessar, vai clicar no botão registre-se, vai colocar os seus dados, coisa de 30 segundos você mata esse negócio aí. E aí quando aparecer cupom promocional, pá, você coloca KP20,
você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Tamo junto, KTO. Bom, gente, em relação ao jogo, vamos à escalação do Atlético. A gente pega a escalação do Atlético aqui. Algumas surpresas. Quando eu falo surpresas, a gente sabia que o Cuca poderia colocar mais time reserva do que titular. Isso aí era uma coisa evidente. Mas eu vou ser bem sincero, talvez eles tenham feito isso. O Cuca até explicou na entrevista coletiva pelo fato que, como o Campeonato Brasileiro vai parar pelas próximas 2 rodadas, ele colocou força máxima porque sabe que os caras agora vão ter um descanso, apesar da Copa do Brasil não parar, o que é uma grande incoerência da CBF, porque existem times gaúchos que estão na Copa do Brasil, como por exemplo o Ipiranga, que venceu o Atlético na ida por 2-1. Ok, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Escalação do Atlético já com entradas e saídas de jogadores. Bento no gol, Léo Godoy, aí entrou Canóbio no lugar dele, Kaique Rocha, Gamarra, entrou Julimar na vaga do Gamarra, Esquivel, Fernandinho, Eric, Zapelli começou jogando, depois entrou Alex Santana, Coelho, Christian entra na vaga dele, Pablo, Dioril que faz o gol entra na vaga dele e o Mastriani joga o jogo inteiro, por sinal toma cartão amarelo na partida, Cuca, o treinador. Eu gostei da escalação, tá? Eu achei que foi uma escalação mais ofensiva, um time mais forte. Só que quando eu peguei e me deparei com a escalação, praticamente time inteiro titular, o que eu pensei? Porra, se o Atlético misto já seria favorito, o Atlético titular tem mais que obrigação de jogar bem e vencer e talvez de goleada. Porra, o Atlético vai e perde. E muito da derrota do Atlético passa por aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui, ó. Há muito tempo. Turma, o Atlético tem uma dificuldade de fazer gol incrível. Pô, KP, mas vê os outros jogos aí, vem metendo caixa, bom ataque. Eu me refiro que em alguns jogos o Atlético consegue criar algumas oportunidades, mas não consegue converter em gol. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu dei esse exemplo. Apesar da vitória, da alegria, da emoção, o Atlético foi melhor que o Palmeiras em relação a chances claras criadas, criou pelo menos 2 oportunidades claras de fazer gol e não fez. E aí, o Gamarra, que não é muito a dele, mas jogador profissional, tem que saber também, né, bater na bola. O Gamarra perde um gol incrível que o Everton defende no lance seguinte, pênalti pro Palmeiras. Se aquela bola entra, muda o destino do jogo, o Bento tá lá para isso, é bem verdade. Mas é isso que eu falo. Tem partidas que o Atlético vai enfrentar, vou dar um exemplo, Flamengo, Palmeiras de novo, Galo, River Plate, assim vai. Tô dando exemplo, tá? River Plate esse ano não, mas vamos supor ao longo da trajetória aí na próxima temporada, se Deus quiser. Você tem que criar uma ou outra oportunidade e fazer o gol. É aquilo que o Júnior, maestro, comentarista hoje, jogador de Flamengo, seleção brasileira, se enfia a faca e roda no adversário. Porque você deixa o jogo perigoso. O Atlético ontem criou oportunidade com o Coelho, criou oportunidade com o Zapelli, uma oportunidade claríssima com o Pablo, que ele acaba batendo muito embaixo da bola. Então, assim, falta de oportunidade para fazer o gol? Não foi. Falta de criação? Não foi. Faltou qualidade. E outra coisa, eu achei que ontem os caras entraram num salto alto do caramba, velho. Sinceramente. Sabe aquele jeito? Não é de empáfia, não é de arrogância. Eu achei que foi salto alto. Tipo assim, meu, acabamos de vencer o Palmeiras, fora de casa, jogando bem, na frente da nossa torcida, com mais de 10 meses de invencibilidade em casa. Esquece. Vamos colocar os caras na roda aqui, daqui a pouco a gente guarda um, guarda outro e vira uma festa. E aí o Atlético, de fato, tem as oportunidades, não as aproveita e aí toma um gol. Que por sinal, um gol, cara, que assim, é de uma falha, de uma desatenção. Desde o cruzamento lá da direita, que ninguém consegue conter, até aí beleza. Até a bola que cruza praticamente toda a área, o Coelho não consegue antecipar, tipo assim, se não dá pra ganhar do cara de cabeça, pelo menos sobe com o cara, atrapalha, dá um jeito. E aí o cara cabeceando o contrapé do Bento, gol. Beleza, 1-0. Aí um lance totalmente despretensioso, uma bola que sai lá da defesa, bola aqui que engana o Kaique Rocha, que vai mal no lance, falha bizarramente no lance, o Bento fica meio que no meio do caminho, e aí o cara com qualidade bate a bola por cima, 2-0. E aí aquele jogo que o Atlético, na mentalidade, entendia que seria controlado, um jogo que daqui a pouquinho a bola não tá entrando, mas já entra, vira um pandemônio. Por quê? Porque aí o Cuca começa a mexer em atacado, vai Canóbio, vai Julimar, e Pablo sai, entra...
entendeu? Vira aquele pandemônio, começa a virar aquela salada no ataque, porque você começa a entuchar o time de jogador para poder fazer gol, e aí vira uma bagunça, velho. Vira uma bagunça, entendeu? Muito cruzamento, pouca bola criada, enfim. Aí o Atlético até faz um gol num bate-rebate lá do Canóbio com o Diorio, ele faz o gol, mas já estava praticamente no último lance do jogo. O Danúbio conseguiu se segurar com a sua catimba. O Atlético não caiu muito na catimba em relação à discussão com os caras que queriam, mas foi um jogo muito abaixo. Foi um jogo ruim do Atlético. Foi um jogo ruim, foi um time um tanto quanto desorganizado. E aí que eu pergunto para você, torcedor, o Atlético de 2024, o Atlético do Cuca, é o Atlético desse início de Campeonato Brasileiro, do time que atuou bem contra o Palmeiras, ou é o time de ontem, que perdeu para o Danúbio em casa, perdendo a invencibilidade de 10 meses? Qual que é o Atlético? Qual que é? Eu, obviamente, torço muito para que seja o Atlético diante do Palmeiras. Agora, esse tipo de deslize não pode acontecer. É uma vergonha, mas aconteceu. Que o Atlético aprenda com isso e possa cada vez mais se consolidar com uma identidade. Um time que cria oportunidades, um time que aproveita as oportunidades e um time que não sofre contra equipes mais fortes. Porque, gente, vem cá, o Danúbio é fraco. O Danúbio é fraco. E o Atlético conseguiu perder em casa para um time fraco, jogando mal. Não é normal. Sinal de alerta. Ah, é o fim do mundo? Não. Mas que sirva de alerta real pelo que vem pela frente. Porque vem muita coisa importante pela frente na temporada. Daqui a pouco o mata-mata começa a vir time mais cascudo. Copa do Brasil, daqui a pouco, se o Atlético passar do Ipiranga, tomara, começa a vir time mais casca-grossa. Campeonato Brasileiro não vai ser essa alegria toda aí. Entendeu? Eu tô feliz e tal, mas tem muita coisa pela frente aí. Mais 32 rodadas, calma. Então, é sinal de alerta, sim, ligado. Sim, ligado. Eu até aproveito para falar o seguinte para você, torcedor. Nós teremos essa pausa aí do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético se posicionou a favor. Inicialmente, Petralha falou que não teria calendário, mas depois, analisando com calma, nós temos sim calendário para que a gente possa adaptar 2 rodadas aí. Talvez muita gente não concorde. Eu acho que foi uma decisão tardia. Tipo assim, mano, se fosse para ter parado, as chuvas começaram dia 23 de abril, velho. A gente tá aí, que dia que é hoje, pessoal? Tô até perdido no tempo, dia 16 de maio. Quase um mês depois. Vocês querem paralisar agora. Talvez a ideia de paralisar seja para poder recuperar um pouco da condição física dos atletas de Grêmio, Inter, Juventude, que esses caras eles não tiveram aí praticamente como treinar. Mas, quer dizer, tem Copa do Brasil, tem Libertadores para alguns, tem Sul-Americana para outros. É uma incoerência gigantesca, né? Parece que a CBF e a Conmebol elas não se falam. Elas se odeiam, até porque essas entidades odeiam futebol. Então, eu não vou entrar nesse mérito, nesse demérito, que o Atlético possa absorver essa derrota. Não é de fato uma derrota que vai fazer falta, uma vez que o Atlético deve vencer o Sportivo Ameliano em casa e se consolidar na liderança do seu grupo, do grupo E, da Copa Sul-Americana. Mas, eu não vou mentir para vocês, ontem eu fiquei um pouco preocupado porque realmente eu fiz essa analogia. Pô, como é que pode um time jogar tão bem contra o Palmeiras, a força do continente, e não jogar nada na frente do seu torcedor contra o Danúbio, que é um time fraquíssimo, velho. Fraquíssimo, os caras são fracos. Enfim, vamos aguardar, né? As cenas dos próximos capítulos. Turma, tamo junto, dá aquele likezinho, se inscreve se você concorda, manda nos comentários. Se você discorda, manda também para que a gente possa debater. Fala Cap tá na área com muito conteúdo exclusivo aqui no canal. Beijo no coração e vamos, Furacão. Abre o olho, Furacão.